Olá, turma! Sejam bem-vindos a esta videoaula. Somos acadêmicos de Educação Física e estaremos tratando com vocês alguns assuntos sobre a história da educação. Eu sou o Thiago e vamos tratar um pouco sobre o Renascimento, o humanismo, a ascensão da burguesia, a reforma e a contra-reforma. Nesta aula, vamos abordar o que foi o Renascimento no campo da educação e da reflexão pedagógica. O movimento conhecido como o humanismo, também chamado de Renascimento, que significa a procura de uma imagem do homem e da cultura, onde essa imagem surge em toda parte, na pintura, escultura e literatura, em que o homem seja conhecido entre todos como ousado, forte, leal, um homem de bem, com prudência, bondade e coragem. Este período ele é marcado pelas viagens ultramarinhas que ampliaram os negócios da burguesia europeia. Dentro desse período, acontece que para os brasileiros, a chegada dos portugueses no ano de 1500, o que dá o início à colonização. Durante o Renascimento, prevaleceu a tendência um tanto exagerada de considerar a Idade Média como a Idade das Trevas, ou também conhecida como a Grande Noite de 1000 anos. Nas artes como pintura, arquitetura e escultura, a Itália se destaca como centro irradiador da nova produção cultural. Então, em seu contexto histórico, o Renascimento então é o período em que compreende entre os séculos XV e XVI e leva esse nome por significar a retomada dos valores greco-romanos, sendo também que é um importante movimento artístico e cultural que se deflagrou nas passagens da Idade Média para a Moderna. Agora estaremos sobre a ascensão da burguesia. Com o desenvolvimento das atividades artesanais e comerciais dos burgueses, a maneira de pensar do humanismo associou-se às transformações econômicas que ocorriam desde o final da Idade Média. Essa nova maneira de pensar que ocorreu do homem no século XV está associada às transformações econômicas que começaram a acontecer desde o final da Idade Média, que se estende a cada vez fortemente nos séculos seguintes. E esse desenvolvimento das atividades artesanais e comerciais da burguesia vem então a liberdade dos servos, que é a revolução comercial do século XVI. E essa revolução comercial do século XVI caracteriza pelo novo modo de produção capitalista que acentua-se na decadência do feudalismo, cuja a sua riqueza então era baseada na posse de terra. Então esse é um período de grandes invenções, onde se destaca que foi a pólvora, a imprensa, o papel, a bússola e entre outros. E das viagens ultramarinhas, que também é muito importante porque vieram a advindas de necessidade de ampliação de negócios burgueses. A atividade comercial, na qual era dos burgueses, provoca então profundas alterações na economia. Pontos que se destacam nesta época são a bússola, porque então ela permitiu a distância com maior segurança, que isso possibilitava assim na outras viagens ultramarinas. A reforma e a contra-reforma. O espírito inovador do Renascimento afeta também a religião. É importante então esclarecer que esse movimento não era apenas de natureza religiosa, só porque diz que estava na Igreja Católica. Por trás dessa rebeldia estavam também os interesses da burguesia, que eles em liberdade os senhores feudais das restrições econômicas e dos empréstimos a juros feitos da igreja. Então, essas causas dos movimentos não são apenas de natureza religiosa. O boom que teve de crise é o fato que veio a dar-se no século XVI, porque veio então a Reforma Protestante, que se levantou notoriamente contra a ideia negativa de que os católicos tinham em relação aos negócios e às riquezas. A Igreja Católica então reage a movimentos protestantes com o que é conhecido pela Contra-Reforma, a fim de recuperar então esse poder deles que foram perdidos. Contudo, a Reforma Protestante foi um movimento religioso, econômico, político de concentração contra a Igreja Católica. Martinho Lutero era um monge alemão e ele era contra algumas doutrinas da Igreja Católica, como por exemplo o celibato, a adoração de imagem e entre outras coisas. Ele escreveu mais de 90 teses sobre os seus pontos de vista da religião e das regras da igreja, e apresenta uma nova denominação que é o
Luteranismo. Olá, eu sou Samuel Resplande, sou estudante de licenciatura em Educação Física e estarei apresentando a vocês um trabalho que tem como tema a secularização do pensamento. E estarei abordando temas como Renascimento e demonstrando a importância da literatura em filosofia. Pois bem, em relação à difusão da história na filosofia, da literatura na filosofia, nós sabemos que era algo que não era muito comum naquela época entre os historiadores, entre os filósofos, porque era um hábito que muito pouco praticado, até porque eles tinham uma rivalidade com a religião, né? Digamos assim, com a classe religiosa. E isso, com o passar do tempo, foi se acabando, foi se disseminando, foi gerando uma ligação mais forte entre eles e fazendo com que naquele tempo os pais pegavam seus filhos para colocar nas escolas e o interesse deles era porque naquela época as escolas como digamos, mandada, né, pelos grandes religiosos, pelos grandes líderes religiosos, em que eles colocavam a doutrina na escola para que no final dos estudos dos alunos eles pudessem ser formados em padres ou bispos, coisas do tipo. E naquele tempo muitos pais pegavam seus filhos, colocavam nas escolas para estudar e quando viam que estava perto de se formar, tiravam para evitar essa contradição que eles tinham com a igreja. Então, agora eu vou falar a respeito de outro tema, que é a respeito do João Vives, um escritor e filósofo que abordou temas importantíssimos na história da educação, que um dos temas mais recorrentes e conhecidos é o tema a respeito da mulher. Então, no caso da mulher, há muitos anos, muito tempo, a mulher foi alvo de muito preconceito, né, pela sociedade, onde elas não tinham muitas oportunidades na cidade, nas oportunidades principalmente de econômica, oportunidades de emprego geral, né? Então, vou falar agora um pouco sobre Erasmo Roterdã. Erasmo Roterdã, para quem não sabe, foi um dos precursores do neo-renascentismo e pré-iluminismo, que na sua época admirava muito a reforma protestante de Martinho Lutero, mesmo sem aderir a ela. E era contra alguns costumes religiosos e sociais de sua época que envolvia muitas superstições. Quem nunca na vida passou por experiência de superstições de pessoas que tiveram esse tipo de problema e que muitas das vezes as pessoas acabam sofrendo por colocar a fé naquilo que na verdade não passa de uma tolice. Outro grande historiador foi François Rabelais, ou simplesmente Rabelais. Este grande homem, historiador, médico, doutor, foi um dos responsáveis pela propagação de obras satíricas, de histórias que focavam mais nos prazeres da vida, que abordavam, que queriam transparecer o jeito bom da vida, o jeito bom de se lidar com a vida e fazendo com que pessoas ao seu redor esquecessem dos ruins, das coisas que passaram, coisas ruins. E para finalizar, estarei falando a respeito de Michel Montaigne. Michel Montaigne foi um outro historiador influente de sua época, que por sua vez teve uma família muito nobre, uma família de um
poder aquisitivo alto. E ele desde cedo foi levado à escola, aprendeu desde pequeno latim, foi um homem que aprendeu por si só a driblar as dificuldades da vida, fazendo uma renovação na sua época a respeito de renascentismo. Ele trouxe, na verdade, um modelo novo, nova forma de ensaiar o subjetivismo renascentista. O que nós temos a dizer dos nossos pais, da nossa família, porque a nossa família é o centro da educação, é a placa-mãe da educação, e sem nossa família nós não seríamos, talvez, a pessoa intelectualmente preparada para conviver em sociedade juntamente com aqueles que nos são queridos. Isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Gente, meu nome é Marcelo Brento, sou do curso de Licenciatura em Educação Física e hoje estou aqui para falar para vocês sobre dois temas que fazem parte do conteúdo do Renascimento, que são a educação leiga e a educação religiosa reformada. A educação leiga ela surge pelo fato de as ideias humanistas renascentistas terem dificuldade para ser implantadas, visto que a maioria das escolas elas ficavam por conta das ordens religiosas. E então, por iniciativa dos leigos, são criadas as escolas onde essas ideias humanistas elas sejam melhor adaptadas. Bom, na Alemanha surgem as Firstenschulen, que são escolas para 15. E essa ideia ela se espalha para a Europa, principalmente na França, na Inglaterra e nos Países Baixos. As escolas elas se espalham pela Itália, onde se destaca Vittorino Feltri, que pode ser considerado o primeiro grande mestre do feitio humanista. Feltri, ele não trabalha somente com a recreação, com os exercícios. Ele busca desenvolver a sociabilidade, o desenvolvimento do autodomínio. E nas suas escolas, Feltri oferece cursos como equitação, natação, esgrima, música e entre outros. Uma linha de alternativas culturais surgem as academias, que eram instituições privadas que surgiram com o intuito de suprir as falhas que as universidades deixavam. Outro assunto que eu iria abordar é a educação religiosa reformada. Bom, a reforma protestante ela critica a igreja medieval e propõe a volta às origens, pela consulta direta aos textos bíblicos, sem aquela intermediação proposta pela tradição cristã. No plano religioso, surge a característica humanista de defesa da personalidade autônoma e repudia a hierarquia e restabelece o vínculo direto entre Deus e o fiel. Nesse acontecimento, a educação ela surge como um importante instrumento para a divulgação da reforma, dando iguais condições a todos os homens de leitura e interpretação da Bíblia. Bom, ao contrário da tendência elitista predominante, Lutero ele trabalha para a implantação da educação primária para todos. Mas é bem verdade que ainda haja uma grande distinção entre as classes. Para as classes trabalhadoras era reservado um ensino elementar, um ensino primário. Já para as classes privilegiadas era reservado o ensino médio e superior. Apesar disso, Lutero ele defende a educação universal e pública. Portanto, ele solicita aos oficiais, às autoridades que assumam essa tarefa, por ele considerá-la como uma competência do Estado. Olá, meu nome é Jair, sou acadêmico de Educação Física e estou aqui nesse vídeo para falar um pouco sobre a Reação Católica, Colégio dos Jesuítas. O Colégio dos Jesuítas ele foi criado com o intuito de combater a expansão do protestantismo. Houve um incentivo por parte da Igreja Católica para a criação de ordens religiosas, surgindo assim o Colégio dos Jesuítas. A fundação da Companhia de Jesus se deu em 1534, através de Inácio de Loyola, que era
um militar espanhol que foi ferido em guerra, tendo se convertido por causa do ferimento, e logo em seguida tendo fundado a Companhia de Jesus. Foi considerado soldado de Cristo, e daí os seguidores eram chamados de jesuítas. Bom, com esse incentivo, cria-se então as escolas jesuítas, que eram voltadas para o ensino de jovens, devido à intolerância dos adultos. Tinha uma ação pedagógica e durou aproximadamente 240 anos, mais de 200 anos. Como era a formação desses mestres jesuítas? Era um preparo rigoroso, uma ação uniforme, onde o comportamento deles era pautado por normas rígidas, e por isso existia uma certa eficiência. Agora, durante a catequização, houve uma certa flexibilização. Por quê? Porque eles estavam em um ambiente onde a cultura era diferente, onde eles tiveram que se adaptar em muita coisa. E isso facilitou a obra missionária dos colégios jesuítas, essa flexibilização. Mas eles seguiam um documento chamado Ratio Studiorum, que era um documento que foi criado em 1599 pelo padre Aquaviva, que veio inclusive de relatos enviados para o Colégio Romano, que era um colégio de formação de professores. Esses relatos eram enviados para o Colégio Romano, e a partir desses relatos criou-se um documento que era justamente como pautava o comportamento dos mestres e professores das escolas jesuítas. Surgiu também o Colégio Germânico para a preparação dos padres, também em Roma. E como era o ensino nesses colégios? Bom, o ensino era dividido em estúdios inferior e estúdio superior, que era uma parte voltada mais para as letras, para as humanas, de grau médio e duração de 3 anos. E o estúdio superior, que era duração de 4 anos, e a formação mais voltada para a área teológica e ciências sagradas. Formação mesmo de padres. Bom, era uma formação humanitária, humanista, que conciliava as obras clássicas com o ideário religioso. A sua didática era uma didática repetitiva e exaustiva, com o intuito de memorizar. Então, daí surge a sabatina, porque nos sábados eles repetiam todos os exercícios da semana, com o intuito também de memorizar, de estar aprendendo. Nessas escolas também tinha a emulação, que era uma forma de condecorar os alunos e incentivar os alunos e fazer com que houvesse uma certa competição, fazendo com que os alunos se dedicassem mais. E dali criavam postos, títulos, como cavaleiro, inspetor, e aí vai. Como era muito rígido, quase não havia punições, porque eles seguiam muito rigorosamente as normas da escola. Mas não é que não tinha. Mas se houvesse uma correção, o corretor geralmente era de fora e era só para aplicar as punições. E a crítica a esse tipo de ensino? Bom, a crítica a esse tipo de ensino é porque eles estudavam muito as obras clássicas e fugiam um pouco não levavam muito em consideração as ciências, entendeu? Havendo uma separação entre a escola e a vida, fazendo com que todo aquele ensino não ficasse tão ligado diretamente à prática e aos estudos que estavam se desenvolvendo na ciência. Bom, eles eram excessivamente dogmáticos, autoritários e comprometidos com o Santo Ofício. Então ela é uma escola voltada exclusivamente para o estudo religioso.
não davam muita importância assim às descobertas científicas e desprezavam a história, a geografia, a matemática. E com isso, eles acabavam, essa era a grande falha deles, não levavam em consideração a vida real e a evolução que acontecia no seu tempo. E a Companhia de Jesus, com isso, passou a enriquecer, passou a ser dona de posses, e com isso ela passou a ser acusada de se envolver em assuntos políticos dos governos, visando seus próprios interesses. Com isso, em 1759, o Marquês de Pombal acaba expulsando os jesuítas e acabando com todas as escolas jesuítas no seu território, nos seus domínios. E é basicamente isso. As escolas jesuítas, elas buscavam muito o lado religioso, trabalhavam muito essa parte da literatura clássica, mas não levavam em consideração as evoluções tecnológicas, não levavam em consideração a realidade que estava acontecendo no momento. Oi turma, meu nome é João Paulo, curso Educação Física no IFTO, e vou falar para vocês sobre o Brasil, o início da colonização e a catequese. Optamos por escalar a história da educação no Brasil à medida que fosse vista a pedagogia europeia, a fim de melhor perceber a interligação com as suas semelhanças e diferenças. Porém, só no século XX podemos falar de uma educação propriamente dita, já que todo esse tempo estivemos entrelaçados ao pensamento estrangeiro. A história do Brasil no século XVI não pode ser desvinculada do acontecimento na Europa, já que a colonização resultou na necessidade de expansão do comércio da burguesia e enriquecendo a revolução comercial. A economia se expande em torno dos engenhos de açúcar e os grandes proprietários de terras recorrem ao trabalho escravo, começando pelos índios e depois pelos negros africanos. No texto, a educação não é meta prioritária, já que não há necessidade de educação especial para o desempenho de funções agrícolas. Apesar disso, as metrópoles europeias enviam religiosos para o trabalho missionário e pedagógico, com a finalidade principal de converter o gentio e impedir que os colonos desviem da fé católica. Chegada dos jesuítas. Quando o primeiro governador general Tomé de Souza chega ao Brasil em 1549, vem acompanhado por diversos jesuítas encabeçados por Manuel Nogueira. Em apenas 15 dias, os missionários já fazem funcionar na recém-fundada cidade de Salvador a primeira escola de ler e escrever. Esse é o início do processo de criação das escolas elementares, secundárias, seminários e missões, que fica espalhado pelo Brasil todo até o ano de 1759, quando os jesuítas são expulsos por Marquês de Pombal. Oi, eu sou Paulo Vitor, de licenciatura em Educação Física, e eu vou falar sobre o início da colonização e catequese. A obra da catequese, ela iniciou quando os padres começaram a aprender o Tupi-Guarani para elaborar os seus textos e dar início à catequese. Como eles não conseguiam agir sobre os adultos, eles procuravam convencer as crianças por meio de teatro, poesias, músicas, danças, para começar a introduzir o ensino religioso na sua vida. Os índios sempre foram mercê de três interesses principais. A metrópole queria colonizá-los, os jesuítas queriam convencê-los do cristianismo e os colonos queriam transformar eles em escravos. Eu vou falar também sobre a instrução dos filhos dos colonos. As primeiras escolas reuniam os filhos dos índios e dos colonos e separavam catequizados de instruídos. As famílias portuguesas preparavam seus filhos para diferentes carreiras. O primogênito herdava do seu pai a função de dar seguimento à sua obra no engenho. O segundo era enviado ao colégio e a maioria das vezes terminava seus estudos na Europa. O terceiro viraria padre, e era onde os jesuítas atuavam, sobre os dois últimos filhos.
o governo de Portugal sabe o quanto é importante a educação como um meio de submissão e domínio político, e, portanto, não intervém nos planos dos jesuítas. Outra forma de ação era o confessionário. O padre ouvia os pecados e utilizava isso como forma de pressionar os colonos, mudando a sua forma de pensar e de agir. Em casos extremos, ele utilizava a não absolvição como forma de mudar o comportamento desses colonos que eram considerados imorais ou ímpios.